Uma comissão parlamentar de inquérito que apura ações, omissões e suspeitas do governo federal na pandemia que já matou mais de 500 mil de pessoas no Brasil. Uma comissão que diz estar na sua reta final, mas que adiou a apresentação do documento que vai reunir e organizar a investigação, suas descobertas e pedidos de responsabilização. Eu sou a Letícia Arcoverde e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Hoje é terça-feira, 21 de setembro de 2021, dia em que a CPI da Covid ouviu o ministro Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, a CGU, que é um órgão de controle do governo federal. Os senadores apuram se houve omissão da CGU diante de possíveis irregularidades no Ministério da Saúde no contrato de compra da vacina indiana Covaxin. O presidente da comissão, o senador Omar Aziz, já defendeu sugerir no relatório final que Rosário seja indiciado pelo crime de prevaricação. Esse crime ocorre quando uma autoridade deixa de agir diante de irregularidades por interesse próprio. Durante o depoimento, o ministro da CGU negou ter prevaricado e negou ter se omitido. A sessão teve tumulto e bate-boca e foi encerrada depois que Rosário chamou a senadora Simone Tebet de descontrolada. O ministro também foi incluído como investigado da comissão. Presidente, o ministro pode dizer, que eu disse em verdade, mas ele não pode dizer que eu devo ler de novo todo o processo. Não é meu papel ler o contrato da apresentador. É papel de Vossa Excelência. E Vossa Excelência não fez. Todo o clima está exaltado. Não pode chamar o menino governador. Mas é que está se comportando como um menino mimado. Não dá para não me chama de menino mimado, eu não lhe agredi. Não se trata. A senhora está totalmente descontrolada. Me atacando. Você está descontrolando. Rapaz. A CPI da Covid vai formalmente até novembro, mas seu fim tinha sido adiantado. A apresentação do relatório final da comissão estava prevista para acontecer até o fim dessa semana, mas o relator, o Renan Calheiros, afirmou na segunda-feira que isso não deve acontecer. A previsão dele é que a apresentação do relatório fique para o início de outubro. Até lá, os senadores querem incluir mais informações que ainda devem ser coletadas em novos depoimentos ao longo dessa e das próximas semanas. A partir de quinta-feira, nós estaremos em condições de apresentar a qualquer momento o relatório, a conclusão da Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas há um esforço, e é preciso reconhecê-la, em função de desdobramentos óbvios dos últimos dias, de que nós possamos ter mais uma semana ou 2 semanas de trabalho. Nessas condições, nós só vamos apresentar o relatório depois do último depoimento. Aí o senador Renan Calheiros, numa entrevista nesta segunda ao portal UOL. Quando ele cita desdobramentos óbvios dos últimos dias, ele está falando sobre uma operação de busca e apreensão em endereços da Precisa Medicamentos, feita pela Polícia Federal a pedido da CPI na semana passada. A Precisa é uma empresa brasileira que intermediou a negociação entre o governo federal e o laboratório indiano Bharat Biotech, que desenvolveu a Covaxin. A negociação do Ministério da Saúde tinha uma série de pontos estranhos que se diferenciavam de outros acordos de vacina e levantaram suspeitas de superfaturamento. O contrato do governo com a Precisa foi suspenso e cancelado depois que essas informações vieram à tona. A CGU do ministro Wagner Rosário apontou no fim de agosto que havia indícios de falsificação de documentos da Precisa. Os senadores acham que a controladoria poderia ter agido antes, por isso falam em prevaricação. O principal objetivo da operação da Polícia Federal era achar o contrato da Precisa com a Bharat, a empresa indiana que produz a Covaxin. Os senadores dizem que pediram esse documento para todos os envolvidos no caso, mas que ele não foi entregue à CPI. Informações preliminares da Polícia Federal dão conta de que o contrato também não foi encontrado nos endereços que foram alvo de busca na semana passada. Para os senadores, isso indica que esse contrato pode nem existir.
Isso porque o Ministério da Saúde teria confiado à Precisa uma transação com valor total de mais de R$1,5 bilhão, sem a garantia de que ela tinha de fato o contrato fechado com a empresa indiana para obter os imunizantes. O Ministério da Saúde nega que a negociação tenha ilegalidades. Nesta quinta-feira, a CPI deve ouvir o depoimento do empresário Danilo Trento, que tem ligações com a Precisa. E tem uma outra ponta que sai do caso Covaxin e que foi aventada como frente de investigação pelos senadores. A comissão ouviu na semana passada o empresário Marconi Albernaz de Faria, que teria participado da negociação com a Precisa como lobista. O depoimento dele foi cheio de respostas evasivas e silêncios. Ao fim da sessão, os senadores aprovaram a convocação da ex-esposa do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Vale, que tem ligações com Marconi. Ana Cristina é mãe do quarto filho do presidente, o Jair Renan, que tem amizade com o empresário. Essa relação foi abordada na comissão. Depois disso, o Jair Renan fez uma postagem numa rede social em que aparece com armas e escreve "Alô CPI". Nessa terça, os senadores se indignaram no que viram como uma tentativa de ameaça. Renan Calheiros chegou a chamar o filho do presidente de fedelho, e o senador Alessandro Vieira apresentou um pedido para convocar Jair Renan para depor. Se a comissão de fato vai seguir por esse caminho nessa reta final, não dá para saber agora. O depoimento da Ana Cristina não chegou a ser marcado, e outros nomes do entorno de Jair Bolsonaro que tiveram convocações aprovadas pela CPI nunca chegaram a depor. É o caso, por exemplo, da advogada do presidente, a Karina Cufa. Os desdobramentos do caso Covaxin são um dos pontos que fizeram a CPI adiar o encerramento dos seus trabalhos e a apresentação do relatório. Relatório esse que a gente já sabe mais ou menos como vai vir, com base no que os senadores falam na comissão e para a imprensa. O Renan Calheiros, por exemplo, diz já ter provas indiscutíveis de que o governo dificultou a compra de vacinas em 2020, quando recebeu várias ofertas que acabaram ignoradas, e priorizou os negócios que tinham intermediários. Isso levanta suspeitas de que essas transações tivessem objetivos escusos, possíveis superfaturamentos, possíveis propinas. Esses indícios aparecem no caso Covaxin e em outras negociações com intermediários, como a da VAT. A CPI também diz que já tem provas de que Bolsonaro cometeu crimes comuns e crimes de responsabilidade, entre eles o de prevaricação, porque o presidente teria ficado sabendo das suspeitas do caso Covaxin pelo deputado federal Luiz Miranda, irmão de um servidor do Ministério da Saúde que teve contato com a negociação. Bolsonaro diz que não prevaricou e repassou informações ao seu então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A CPI fala ainda em pedir o indiciamento do presidente por curandeirismo e charlatanismo, por causa da sua defesa de um tratamento precoce que não existe, que é ineficaz contra a Covid. Para a comissão, o governo apostou na chamada imunidade de rebanho, que é fazer as pessoas pegarem o vírus o mais rápido possível para que todos criassem anticorpos e a economia pudesse voltar ao normal o quanto antes. Bolsonaro buscou em remédios ineficazes, como a cloroquina, uma forma de tentar dar confiança para que os brasileiros não se isolassem, não aderissem às quarentenas. Essa estratégia tem vários problemas. O mais grave deles é que ela mata muita gente, como os números da pandemia no Brasil comprovam. Nessa frente, uma outra revelação recente também contribuiu para o adiamento da apresentação do relatório. Médicos e ex-médicos da operadora de saúde Prevent Senior enviaram à CPI um dossiê em que dizem que a empresa conduziu um estudo repleto de irregularidades em 2020 sobre o uso de remédios do chamado kit Covid, que também ganhou o nome de tratamento precoce. É um coquetel que inclui medicamentos como a hidroxicloroquina e a azitromicina, que são ineficazes contra a Covid. Segundo os médicos, o estudo teria sido conduzido sem o consentimento dos pacientes e de familiares, e mortes teriam sido omitidas pela empresa na hora de apresentar os resultados. Uma coisa fora do normal, um desrespeito à vida, um descumprimento da obrigação ética e, novamente, uma clara conexão numa estratégia de contaminação de rebanho da população. Este é o senador Alessandro Vieira falando numa sessão da CPI depois que o diretor executivo da Prevent Senior, o Pedro Benedito Batista Júnior, não compareceu ao depoimento. A ida dele à comissão foi remarcada para essa quarta-feira. Os remédios do tratamento precoce foram propagados por Bolsonaro durante toda a pandemia e o presidente chegou a divulgar nas suas redes sociais os resultados do estudo da Prevent Senior.
A empresa nega ilegalidades e disse que está sendo alvo de uma armação. A CPI da Covid começou no final de abril de 2021. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não queria abrir a comissão, mas o Supremo determinou que ela deveria sim ser instalada porque tinha os requisitos mínimos legais. A CPI logo mobilizou atenção diante da tragédia brasileira na pandemia. Na época, o país estava à beira de 500 mil de mortos por Covid-19. Quando a comissão encerrar os trabalhos, o país vai estar perto ou terá passado os 600 mil. O relatório final de uma CPI traz pedidos de indiciamento. Isso quer dizer que os senadores vão sugerir às autoridades que pessoas sejam indiciadas, que é uma fase quando as investigações já chegaram a conclusões. Para virar processo por curandeirismo, por prevaricação, por eventuais outros crimes, tudo tem que passar pelo Ministério Público. No caso de Bolsonaro, o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, tem que agir. Mas Aras tem atuado muito alinhado ao presidente, então é improvável que algo saia dali. O relatório da CPI também pode acusar Bolsonaro de crime de responsabilidade, que pode ser usado no eventual impeachment. Para isso andar, tudo depende de Arthur Lira, presidente da Câmara, que até agora já ignorou mais de 100 pedidos que chegaram até sua mesa. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. Você ouviu aí o presidente Jair Bolsonaro nessa terça-feira na Assembleia Geral da ONU. Nesse trecho do discurso dele, o presidente volta a defender o tratamento precoce que está na mira da CPI da Covid. Isso apesar da sua ineficácia contra a Covid ser consenso na comunidade científica, depois da realização de muitos estudos com o padrão ouro. E esse está longe de ter sido o único momento em que Bolsonaro distorceu a realidade no seu pronunciamento. O repórter especial João Paulo Charlot explica melhor. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. O presidente Jair Bolsonaro fez em Nova York seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas. O que mais chamou a atenção foi a desconexão do presidente brasileiro com a realidade, sua desconexão com os fatos, com a verdade. O exemplo mais chocante foi o trecho em que Bolsonaro disse ao mundo que as manifestações governistas do último dia 7 de setembro foram as maiores manifestações da história do Brasil. Bom, os dados mostram que não. Aliás, os dados mostram que, na verdade, está muito longe disso. Na Avenida Paulista, por exemplo, havia 140 mil pessoas, de acordo com a polícia. As manifestações pelas diretas já, em 1984, foram muito maiores, e os protestos pelo impeachment de Dilma Rousseff, em 2013, também. Mas não foi só isso. Diante de chefes de Estado do mundo inteiro, Bolsonaro repetiu uma porção de inverdades sobre a pandemia. Ele evitou fazer frases muito assertivas contra as vacinas e a favor da cloroquina, mas deu a entender que não é entusiasta nem defensor de grande parte das medidas sanitárias adotadas no mundo. Ele se opôs ao passaporte vacinal, por exemplo, e defendeu o que chamou de tratamento inicial nesse trecho que a gente ouviu agora há pouco aí. Talvez ninguém saiba lá na ONU o que é isso, mas Bolsonaro está falando do coquetel de remédios contra a Covid que é oferecido por médicos bolsonaristas a seus pacientes no Brasil, mesmo que eles não tenham eficácia nenhuma contra essa doença. Além dessas inverdades, o presidente disse outras. Ao refutar as críticas à sua gestão dos assuntos ligados ao meio ambiente, Bolsonaro salpicou números e percentuais, mesclando meias-verdades com imprecisões inteiras, para se apresentar como um campeão da defesa da Amazônia. Algo que todos os satélites, fotos aéreas, dados e mapas podem provar que ele absolutamente não é. Bom, esse foi o terceiro discurso de Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU desde que ele foi eleito presidente do Brasil. Como das vezes anteriores, não faltaram menções ao perigo do socialismo, mais um dos monstros que ele leva para a Assembleia Geral, e a defesa da família e de uma porção de ideias que remontam à sua própria campanha eleitoral
e apontam para seu verdadeiro objetivo na ONU, que foi gerar vídeos para o consumo de uma base de apoiadores cada vez menor e mais alienada aqui mesmo no Brasil. A OCDE, organização que reúne países ricos, lançou um relatório sobre a economia global. Nele, a entidade faz um alerta para o impacto da inflação no mundo todo. O Marcelo Rubissek está escrevendo sobre esses dados. Marcelo, o que a OCDE enxerga nessa alta de preços? Bom, segundo a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a inflação deve continuar sendo um fator ainda por um tempo no mundo todo. Embora a expectativa seja de um pico agora no final do ano, as pressões devem continuar aí ao longo de 2022 nos países do G20, que é o grupo das 20 maiores economias do mundo. Esse relatório cita alguns fatores por trás dessa expectativa maior de inflação. Um deles são disrupções na cadeia global de produção que a gente tem visto desde o início da pandemia. Nesse último ano e meio, mais ou menos, a gente viu uma espécie de desorganização e rearranjo das cadeias globais de produção. Isso levou a problemas de oferta em alguns mercados, e isso se reflete hoje em escassez de produtos, principalmente de insumos como metais, plásticos e madeiras. A gente pode citar também chips eletrônicos. Isso acaba pressionando o preço de produtos no mundo todo. E além disso, está ocorrendo em diferentes lugares um fenômeno que são os gargalos de transporte, principalmente nos portos. Falta contêineres, os portos acumulam atrasos nos embarques, e tudo isso leva a uma disparada no preço dos fretes marítimos, que acabam sendo repassados muitas vezes para os consumidores. E por fim, a OCDE também cita a questão das commodities, destacando que produtos como petróleo, metais, minerais, alimentos, também estão puxando a inflação para cima a nível global. E como o Brasil se encaixa nisso? Pois é, o Brasil não está imune a nenhum desses efeitos, mas também tem outros fatores internos que ajudam a impulsionar ainda mais a inflação por aqui. A gente tem visto que a inflação está alta, quase batendo em 10% em 12 meses, e a OCDE projeta que o Brasil termina 2021 com a terceira inflação mais alta dentro do G20, abaixo só da Argentina e da Turquia, que são países com problemas crônicos de inflação nos últimos anos. Um agravante é que no Brasil o dólar está muito caro e não está cedendo. Então a gente sente essa alta das commodities no mercado internacional, que aparece aqui principalmente nos preços de combustíveis e alimentos. Mas esse efeito é amplificado no Brasil justamente porque as commodities são cotadas em dólar no exterior e a moeda americana está bem valorizada frente ao real. E a gente pode citar também outro agravante, que é a crise hídrica. Por um lado, essa escassez histórica de chuvas significa problemas para a agricultura, que aumenta preços de alimentos. E por outro lado, a gente sabe que os reservatórios das usinas hidrelétricas estão em níveis muito baixos e a produção de energia está ficando mais cara. Então está tendo esse efeito também via a conta de luz, que está disparando nos últimos meses. O texto do Marcelo você vai poder ler no nexojornal.com.br. Das frentes que ainda estão em andamento na CPI da Covid, passando pelo discurso fantasioso de Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU e terminando com o risco de inflação para a economia global, durma com essa. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Aline Pellegrini, participação de João Paulo Charlot e Marcelo Rubissek e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã!